Oséias foi instruído a se casar com uma prostituta, o que era tão chocante naquela época quanto é agora, especialmente para alguém que Deus pretendia ser porta-voz. Eles tiveram 3 filhos, pelo menos um dos quais não era de Oséias. No entanto, para entender essa história, primeiro devemos entender as condições sociais da época. Foi um tempo próspero e pacífico. A Assíria era uma potência dominante na época. Mas a visita de Jonas a Nínive adiou efetivamente sua ameaça a Israel por um tempo, porque aquela geração de assírios tinha se arrependido de suas guerras malignas. A ameaça de uma invasão assíria havia passado por enquanto. Como resultado, Israel estava desfrutando de um período de grande prosperidade, especialmente sob o reinado do rei Jeroboão II, cujo governo estabilizou a nação por um tempo. Sua economia se beneficiou de sua localização nas rotas comerciais entre a Europa e a Arábia, e muitos comerciantes e banqueiros se tornaram extremamente ricos. Apesar do aumento dos padrões de vida, a sociedade se dividiu em ricos e pobres. Muitas pessoas desfrutavam dos bens de consumo da sociedade de luxo. A altura da moda era ter uma segunda casa, uma casa de verão para onde você iria no calor do verão, geralmente nas colinas. Os rapazes que ficavam ricos rapidamente formaram uma nova aristocracia. No entanto, a moradia se tornou um problema à medida que os ricos se tornavam mais ricos e os pobres se tornavam mais pobres. Os ricos tinham segundas casas, mas muitas pessoas comuns não tinham. Moralmente, as consequências de toda essa riqueza eram óbvias. Havia fraudes financeiras, subornos e corrupção, e até mesmo o judiciário estava contaminado. Não havia justiça nos tribunais, a menos que os juízes fossem subornados. Eles logo começaram a negociar 7 dias por semana, porque isso lhes permitia ganhar mais dinheiro. A avareza levou à injustiça, enquanto a riqueza levou à permissividade. A libertinagem sexual era a norma e o consumo de álcool disparou. Apesar de tudo isso ter ocorrido há 2.700 anos, os paralelos com a cultura ocidental moderna são muito óbvios. A vida religiosa também estava florescendo, mas não era a religião de Israel. As pessoas haviam desenvolvido um interesse nas religiões de outras nações, principalmente as dos povos indígenas cananeus. Isso incluía as crenças do Oriente e do Ocidente trazidas por comerciantes viajantes, bem como o culto dos cananeus à Mãe Natureza. De fato, os adoradores tinham relações sexuais com prostitutas masculinas e femininas nos templos de Betel e Samaria, acreditando que isso persuadiria Deus a abençoar suas colheitas. Eles até mesmo ergueram um bezerro de ouro em Betel, violando diretamente a proibição de Deus contra imagens esculpidas. Portanto, o povo santo de Deus, que deveria ser um sacerdócio real e uma nação santa, teve que se arrepender da mesma forma que todos os outros. Deus teria sido justificado em lavar as mãos deles e começar de novo com um povo diferente. Mas Deus não é assim. Ele era casado com o povo de Israel e odeia o divórcio. Ele estava determinado a manter a aliança que havia feito com eles. No entanto, ele não podia ignorar o comportamento deles. Quando Moisés deu a lei, ele prometeu que, se seu povo fosse desobediente, ele seria obrigado a amaldiçoá-los. E o livro de Oséias descreve como ele disciplinou seu povo. Porque as pessoas estavam adotando cultos de fertilidade, era natural que Deus demonstrasse que sua promiscuidade sexual não tinha efeito positivo na colheita. Em vez disso, várias colheitas falharam. Deus estava dizendo: acorde, você deve confiar em mim, não nas deusas da fertilidade. Mas como com os outros, a resposta foi a mesma. Mas você não se voltará para mim. Apesar da escassez de alimentos, eles continuaram com seus rituais pagãos. Depois disso, Deus enviou uma escassez de água potável, o que foi um grande desastre em uma terra que dependia da chuva regular.
Oídio e ataques de gafanhotos destruíram as colheitas, resultando em escassez de alimentos para os animais. Pode parecer óbvio que um povo em aliança com Deus se voltaria para ele para perguntar o que havia dado errado. Mas Israel se recusou a fazer isso. As colheitas e o gado já haviam sofrido. Agora Deus enviou pragas sobre o povo e invasões de inimigos que roubaram seu gado. Cada disciplina era mais severa do que a anterior. Como podemos ver, as pessoas agora estavam sendo diretamente afetadas. No entanto, elas não se voltaram para Deus. Tempestades causaram incêndios. Deus também permitiu que raios atingissem algumas de suas cidades, destruindo vastas áreas de habitação. No entanto, nada disso teve qualquer efeito. Eles não se importavam, desde que pudessem manter seu dinheiro e desfrutar de suas casas de férias. Além das advertências de Deus, mais duas catástrofes ocorreram, como se Deus quisesse chamar sua atenção. Um desastre natural, algo mais do que um pequeno terremoto, e Hosea foi o último profeta enviado a Israel, alertando-os sobre o que Deus seria obrigado a fazer se eles não se arrependessem e voltassem para ele. Hosea foi terno, chegou com um apelo apaixonado para voltar ao Senhor. Hosea falou diretamente aos seus corações e enfatizou a misericórdia de Deus. Hosea também expressou as emoções de Deus. Embora haja alguma sobreposição entre os dois profetas, essas características amplas são evidentes em suas mensagens. Hosea chegou à cena 10 anos depois que Amós pregou em Betel. Ele era o último profeta de Deus para as 10 tribos do norte de Israel. Já mencionamos como o ministério de Hosea contrastava com o de Amós. Desta vez, em vez de acusação, era um convite. Em vez de advertência, era ternura. Em vez de dureza, era misericórdia. Era o último pedido de Deus antes que as 10 tribos desaparecessem. Uma única palavra desbloqueia toda a profecia. É uma palavra hebraica, kizid. Não há equivalente direto em inglês. É essencialmente uma palavra de aliança usada para descrever aqueles com quem você fez uma aliança. Significa amor, mas também contém muito da palavra lealdade. O amor verdadeiro não existe a menos que seja leal. Todo o relacionamento entre Deus e Israel é um amor de aliança e, portanto, um amor leal. De fato, o livro de Oséias retrata o amor de aliança de Deus por sua noiva Israel. Deus prometeu cuidar deles, protegê-los e prover para eles. Ele os havia resgatado do Egito e oferecido a eles a oportunidade de se tornarem seu povo no Sinai, o que eles aceitaram. Ele desejava obediência alegre, uma noiva que desejasse viver da maneira que ele desejava que ela vivesse. Israel deveria responder com alegria às demandas de Deus, sabendo que obedecer seria um prazer, pois seria para o bem deles. No entanto, o povo de Deus como um todo não obedeceu, e no tempo de Oséias, sua falha era mais pronunciada. O que aconteceu com o nosso casamento, Deus teve que perguntar através das mensagens de Oséias. Ele lhes assegurou seu amor inabalável, mas estava certo de que estava recebendo muito pouco em troca. Deus levou Oséias a uma experiência extraordinária para que ele pudesse entender os sentimentos de Deus. Deus frequentemente prepara um profeta por meio de seus relacionamentos ou da falta deles. Ele disse a Jeremias para não se casar, porque ele teria que dizer a Judá que Deus também era solteiro agora. Jeremias descobriu como Deus se sentiu sem Israel através da solidão de não ter uma esposa. Ezequiel foi informado de que sua esposa morreria, mas que ele não deveria chorar por ela, para mostrar a Judá que Deus também havia sofrido a perda de sua esposa. Da mesma forma, Oséias aprendeu como Deus se sentia seguindo algumas instruções incomuns em relação à sua situação matrimonial. Oséias foi instruído a se casar com uma prostituta, o que era tão chocante naquela época quanto é agora, especialmente para alguém que Deus pretendia ser um porta-voz. Eles tiveram 3 filhos, pelo menos um dos quais não era de Oséias, então sua esposa voltou ao seu antigo emprego. Oséias a encontrou, a trouxe para casa e a disciplinou,
mesmo sem conhecê-la como uma esposa. Então ele a recebeu novamente como sua esposa. Os nomes das crianças transmitem sua própria mensagem. O primeiro era um menino chamado Jezreel, que significa Deus semeia. Ele era uma criança desafiadora e indisciplinada que precisava ser disciplinada. Lohuama, que significa não piedade, era a segunda criança. Esta era uma criança negligenciada que nunca conheceu o amor de sua mãe. Loami, que significa não meu povo, era a terceira criança. Ele era o filho que Oséias não gerou, então ele foi renegado. Até agora fomos disciplinados, privados e renegados. As crianças resumem como Deus lidou com seu povo, os israelitas. Os nomes das crianças eram significativos para a mensagem. Apesar de nunca ter conhecido nenhum pai cristão que usasse algum desses três nomes, o casamento do profeta Oséias serve como pano de fundo para Deus demonstrar seu incrível amor por seu povo. Deus nos ama incondicionalmente. Oséias viveu uma vida triste, com dias sombrios e noites sem dormir, porque sua esposa Gomer havia sido infiel a ele e pretendia voltar ao seu modo de vida anterior. Oséias falou com seus filhos, suplicando-lhes que interviessem com sua mãe, sugerindo que ela já havia quebrado seus votos matrimoniais. O relacionamento havia se tornado irreal. Converse com sua mãe, filhos, e veja se você pode convencê-la do contrário. O livro de Oséias, capítulo 2, versículos 1 e 2 diz: repreendam sua mãe, repreendam-na, pois ela não é minha esposa, e eu não sou seu marido. Que ela remova o olhar adúltero do rosto dela e a infidelidade de entre os seus seios. Quando as pessoas decidem abandonar o Senhor, a vida não é tão fácil como pensam. Muitas pessoas acreditam que se afastar do Senhor não é grande coisa. No entanto, ao ler a história do que aconteceu com Gomer, depois que ela deixou a casa de Oséias, veremos que a vida seria muito mais difícil para ela do que ela poderia imaginar. Fale com sua mãe, filhos. Veja se você pode convencê-la a ficar comigo e se dedicar a mim. Isaías, capítulo 2, versículo 5. Ou eu a despirei e a deixarei nua como no dia em que nasceu. Farei dela um deserto. Transformarei-a em uma terra seca e a matarei de sede. Não mostrarei mais meu amor a Os, seus filhos, pois eles são filhos do adultério. Sua mãe foi infiel e os concebeu na desgraça. Ela disse: vou atrás dos meus amantes que me dão meu alimento, minha água, minha lã, meu linho, meu azeite e minha bebida. Devemos lembrar da saída dolorosa de Gomer. Ela disse: vou atrás dos meus amantes, que me dão meu alimento, minha água, minha lã, meu linho, meu azeite e minha bebida. Ela não tinha ideia de onde vinham seus benefícios. A maioria das pessoas que rejeitam o Senhor o faz porque quer que algumas de suas necessidades e desejos mais básicos sejam atendidos e acreditam que podem encontrar prazer no mundo. O diabo é astuto. Ele persuadirá as pessoas de que encontrarão felicidade se viverem para ele e seguirem o mundo. A triste realidade é que, se você abandonar o Senhor, será infeliz. Não há felicidade genuína no mundo. Isaías capítulo 2, versículo 6. Portanto, eu a cercarei de espinhos e a colocarei em um muro para que ela não possa encontrar o caminho. Os problemas de Gomer começaram quando ela voltou para sua vida pecaminosa. Tudo parecia estar indo bem, mas como veremos, ela estava descendo a cada passo. Oséias lutou contra Gomer em cada momento. Deus luta por seus filhos desviados. Oséias capítulo 2, versículo 7. Ela perseguirá seus amantes, mas não os alcançará. Os buscará, mas não os encontrará. Então ela dirá: vou voltar e retornar ao meu primeiro marido, pois era melhor para mim do que agora. Ou seja, ela não seria capaz de encontrar o que estava procurando. Gomer tomou a decisão de voltar para seu primeiro marido, à medida que sua vida continuava a se deteriorar. Vou voltar para Oséias, ela disse. Eu era mais feliz quando estava com ele. Oséias capítulo 2, versículo 8. Pois ela não sabia que era eu quem lhe dava trigo, vinho novo e azeite.
E quem multiplicava sua prata e ouro que eles usavam para Baal? Preste atenção na seguinte frase. Ela não sabia que eu lhe dava trigo, vinho novo e azeite. Ela presumia que tudo vinha de seus amantes. No entanto, suas bênçãos vinham de Deus, canalizadas através de Oséias. Lembre-se de que o Senhor é a fonte de todo o bem em sua vida. Isaías capítulo 2, versículos 9 a 13. Portanto, eu tomarei de volta meu trigo no tempo certo e meu vinho novo na estação própria. Tirarei de volta minha lã e meu linho, que dei para cobrir sua nudez. Agora descobrirei sua lascívia aos olhos de seus amantes, e ninguém a salvará de minhas mãos. Também farei cessar toda a sua alegria, suas festas, suas luas novas, seus sábados e todas as suas festas fixas. Destruirei suas vinhas e figueiras, das quais ela disse: estes são os meus salários que meus amantes me deram. Farei delas um deserto, e as feras do campo as devorarão. Castigarei-a pelos dias dos Baalins, aos quais ela queimou incenso e se adornou com brincos e joias, e foi atrás de seus amantes, mas de mim ela se esqueceu, diz o Senhor. Vemos Deus que deu tudo a Gomer, tirando tudo de volta. As necessidades haviam desmoronado, as festividades haviam acabado. Havia arrependimento. Isso é o que acontece quando um filho de Deus o trai e comete adultério contra ele. Qual é a natureza do seu relacionamento com Deus? A vida cristã é fundamentalmente um relacionamento de amor com o Senhor Jesus Cristo. Quanto tempo faz desde que você disse ao Senhor: meu Jesus, eu te amo e renuncio a todo o meu pecado por você? Seu relacionamento com Jesus está no caminho certo? O que está entre você e Jesus? Nada deveria ficar entre você e seu Salvador.